Você já ouviu falar da Cruz de Ferro? Você conhece a história por trás desse símbolo maravilhoso do Caminho de Santiago? Não? Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Eu sou Henrique Aguiar, um peregrino, alguém que se apaixonou pela rota e gosta muito de conversar sobre isso. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para a gente ver um pouquinho do que é essa Cruz de Ferro, que é tão falada e é um símbolo tão importante para o peregrino que está fazendo a sua rota Jacobê, que está fazendo a sua caminhada. Ele é um ponto que a gente coloca nos pontos altos aí do caminho, pontos de grande energia, e realmente até interessante, eu ouvi isso aí de um colega que eu gosto muito de assistir os vídeos dele, que para você entender a sua, como está a sua energia quando você chega na Cruz de Ferro, porque é um ponto tão antigo, de tanta devoção, de tanta emoção que você tem ali, que realmente é interessante você ver como você chega na Cruz de Ferro e como você sai. Então, isso é um ponto muito interessante e a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, a Cruz de Ferro, ela fica na cidade de Fonsebadon. Falar cidade é um pouco complicado, porque Fonsebadon ele é chamado de um vilarejo fantasma, um povoado fantasma. A história dessa cidade é muito interessante, ela foi destruída para mais de 10 vezes. Ela é destruída, era reconstruída, era destruída, era reconstruída. E ultimamente, com a nossa nova leva de peregrinos que tem chegado, né, dos anos 90 para cá, esse afluxo maior de peregrinos, a própria Espanha resolveu dar um incentivo para as pessoas voltarem para Fonsebadon. Mesmo assim, hoje, ela tem cerca de 10 a 20 habitantes. Então, é um vilarejozinho muito pequenininho, ela fica bem no alto ali de uma elevação do Monte de Leão, Montes de Leão. Se não me engano, é esse o nome da elevação que ela fica ali. Então, era uma cidadezinha, é um vilarejozinho muito pequenininho. Tá? Até a gente conversou com um camarada lá que era o responsável ali por um bar, ele não era o dono, era o responsável. Um garoto novo ali, uns 20 e poucos anos. Ele servia, ele fazia pizza, ele fazia o sanduíche, ele entregava, ele fazia simplesmente tudo ali. Então, era bem interessante ali. O cara, até tem uma hora que ele tava, a gente pediu umas pizzas, ele estava fazendo a pizza e o outro cara disse, queria uma cerveja. Ele falou, não, entra aí e pega. Ele nem se preocupava mais de fazer, porque ele, naquela hora ele era pizzaiolo. Aí ele fazia as pizzas, aí cobrava, aí o pessoal pedia alguma coisa, ele corria, ele botava a cabeça para fora, gritava, pizza tal. Aí o camarada lá pegava, é bem interessante. Mas é um vilarejo, assim, que, como é que eu posso dizer assim, você tem que, quando você para ali, tem gente que até não para um pouquinho antes, esqueci o nome do vilarejozinho que fica embaixo. Mas as pessoas que param ali, você tem que ver, realmente é um ponto de meio de inflexão energética para a gente. Eu gosto muito desse lado de energia, né? Eu estudo muito isso, eu gosto, é um dos assuntos que me atrai muito. Então, até aconteceu um caso lá no albergue que a gente estava com um colega, e depois a gente, quando a gente chegou na Cruz de Ferro, a gente parou ali, estava naquele momento de contemplação, a gente falou assim, aquilo foi importante, porque ele virou a chave para esse amigo nosso porque ele estava acostumado a dar tudo muito certo. E naquele momento deu tudo errado. Esse camarada é uma pessoa excepcional. E o dono do albergue lá brigou com ele, xingou a gente, falou que a gente era mal educado. A gente foi olhando para a cara do cidadão ali, era um peruano, foi olhando para a cara dele ali sem entender nada. Mas naquele momento foi importante, porque foi uma virada de chave, assim, para a gente centrar. Não sei, a gente estava dando tudo muito certo e por vezes a gente tinha que voltar para a Terra, né? Então, isso aí foi uma informação que a gente teve, um entendimento que a gente teve sobre esse acontecido, mas foi bem interessante. Então, essa é Fonsebadon, uma cidade toda de pedra, tal, tem umas ruínas ali de um hospital, ele tem um ar de abandono, então, muita coisa, ruínas mesmo, assim, antigas. Tá? Coloco aqui, ó, o vilarejo tem um ar de abandono, fruto das diversas vezes que foi destruída e reconstruída. Ele é do século, esse vilarejo é do século IX, então é bem antigo. A Cruz de Ferro, quando você sai de Fonsebadon, então, você passa, a cidade fica numa subida, né? Você sobe, aí sai pela direita, assim, anda um pouquinho ali, cerca de 2,5 km, você já dá de cara aqui com a Cruz de Ferro. Essa aqui é a foto que eu parei ali, tirei 200 metros antes ali da Cruz de Ferro. Então, na verdade, não é uma cruz, né? É uma estaca de ferro colocada em cima de um monte de pedras. Então, é um dos símbolos mais emblemáticos do caminho e tem profunda importância histórica e espiritual ao longo dos séculos.
Aqui eu vou colocar algumas explicações do que é a Cruz de Ferro, tá? Então, a Cruz de Ferro é um marco antigo, ela está localizada no ponto mais alto dos Montes de León, uma área que foi significativa para os povos celtas antes da chegada do cristianismo. Então, dizem até que isso aí marcava um cemitério celta, é uma das histórias que se conta lá durante o caminho. Acredita-se que os antigos povos da região possam ter realizado rituais em locais e pedras empilhadas, que são uma característica da Cruz de Ferro. Então, uma das características do peregrino ele sempre leva alguma pedrinha, alguma coisa da sua terra natal, e quando chega na Cruz de Ferro, ele deixa essa pedra lá para simbolizar algumas coisas. É o que eu vou até conversar nos slides mais à frente. Então, essa é uma das características dele. E essa tradição dizem que vem dos celtas. Tem uma tradição medieval, a cruz foi oficialmente erguida no século XI e tornou-se um importante marco para os peregrinos. Durante a Idade Média, a cruz era um ponto de parada essencial para aqueles que viajavam em direção a Santiago, oferecendo um local de descanso e reflexão antes da difícil travessia das montanhas. Logo depois daqui a gente já entra na parte da Galícia, aí é um sobe e desce maluco aí até chegar em Santiago. Então, aqui, nós 4 aqui, quando chegamos na Cruz de Ferro. E também o ritual de peregrinação. A prática de deixar pedras aos pés da cruz é uma tradição que remonta a séculos, simbolizando os fardos que os peregrinos desejam abandonar. Isso é interessante. Então, essa é uma tradição que a gente sempre leva para o Caminho de Santiago. Nós somos mais ou menos 5 mil brasileiros, 5, 6 mil brasileiros que fazem aí o Caminho de Santiago. Então, a gente costuma, por vezes, até passar batido alguns pontos ali. Mas esse é um ponto que é muito difícil o peregrino brasileiro que vai para lá não levar. É uma pedrinha que você leva para deixar lá, simbolizando o seu ritual de passagem ali pelo Caminho de Santiago. Eu levei uma pedra que meu filho me deu quando a gente fez aqui na Chapada, no Morro do Pai Inácio. Então, conversando com ele lá em cima, a gente estava batendo papo, que já estava às vésperas de viajar, a gente conversando, e aí ele falou, pai, então leva essa pedra aqui. Então, uma pedra lá do Morro do Pai Inácio que eu levei e deixei lá como simbolizando os fardos aí ao longo da vida, né? Que eu queria deixar realmente lá na Cruz de Ferro, no Caminho de Santiago, como você. Aqui, se a gente for ver, essa fitinha vermelha aqui, eu peguei a pedra, botei uma fitinha do Senhor do Bonfim e coloquei, essa aqui é a pedra que eu deixei lá na Cruz de Ferro. É um símbolo de renascimento, tendo em vista que para muitos deixar uma pedra na base da cruz representa o ato de soltar o que os impede de avançar. Isso é um ponto muito interessante. Esse ato simbólico pode ser um poderoso catalisador para a transformação espiritual, permitindo que os peregrinos se sintam mais leves e preparados para enfrentar os desafios à frente. Então, é realmente um momento de muita emoção quando a gente chega aqui na Cruz de Ferro, realmente. E aqui, a região ali, ela é muito bonita, tem essa capelinha aqui que estava fechada, a gente chegou lá muito cedo, estava fechada, né? Aqui eu comemorando aí a minha passagem aí pela Cruz de Ferro. Então, é um local bem amplo, assim, bem bonito, bem limpo, que você tem banquinhos ali para você sentar, você contemplar. Então, depois que eu deixei a pedra e depois que eu fiz minha oração ali, eu sentei naquele banquinho ali, você fica refletindo, você fica meditando ali sobre tudo que você passou até ali. Então, e você também recobra muitas forças para continuar o restante da jornada. Então, a Cruz de Ferro realmente é um momento de grande emoção. Eu realmente senti essa grande emoção aí quando passei por esse símbolo do caminho. Aqui são vários banquinhos aqui que tem, é uma região muito bonita, estava um sol, mas não estava quente, né? Estava um dia muito gostoso ali de contemplar, de fazer essa meditação. A gente ficou mais ou menos 1 hora ali na Cruz de Ferro. Foi bem emocionante, realmente. E recarregar as energias, logo depois aqui, você embarca aí numa descida de mais ou menos 17 quilômetros até Molina Seca, que fica embaixo ali. E aí, você aqui a foto é mostrando realmente isso. É uma descida muito forte. Eu tenho um problema de joelho, então, né, nessa etapa aqui, eu despachei a mochila, não carreguei a mochila. Principalmente essa descida aqui, realmente ela é muito forte. E realmente, no outro dia, a musculatura da perna estava bem cansada, por isso que a melhor coisa que eu fiz foi mandar a mochila. E você passa por um vilarejo muito bonito, assim, ó, de Ardósia, com esse aspecto de Ardósia. É uma região muito bonita. Então, a Cruz de Ferro, ela vai te dar
esse gás a mais aí para você continuar nessa jornada aí que já está chegando logo Santiago. Isso é muito, muito interessante. Tá? Então, é sobre isso que eu queria conversar, sobre a Cruz de Ferro, um monumento muito importante, de muita energia, de muita emoção para o peregrino que faz aí a sua rota até Santiago de Compostela. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu comentário, né? Curta, compartilhe e deixe aí, se você já fez o caminho, o que você sentiu quando você passou pela Cruz de Ferro? Qual a emoção que você sentiu internamente quando você passou ali por esse símbolo magnífico aí do Caminho de Santiago? Tá? E você pretende ir, você já separou a sua pedrinha? Já separou aí o que você vai deixar lá na Cruz de Ferro? Tá? É uma pedrinha simbólica, é um cristal? O que você pretende deixar lá no Caminho de Santiago? E muita gente deixa até fotos. A gente viu muitas fotos ali, né? Só que a pedrinha, o normal é você deixar a pedra, porque o ritual celta, ele falava de pedras. Então, se você não sabia disso, já pegou sua pedrinha para levar para o Caminho de Santiago, para deixar lá na Cruz de Ferro? Então, um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e deixe aí o seu comentário. Um grande abraço a todos. Buen camino.